Cray era um perdedor comum que, de algum modo, acaba liderando a maior equipe de caçadores de tesouros do mundo, embora o que ele realmente quisesse fosse uma vida tranquila e pacífica na vila onde nasceu. Tornar-se um caçador de tesouros era até o sonho ridículo de seus amigos de infância, que eram obcecados por se tornarem heróis famosos, explorando cofres antigos cheios de riquezas e monstros perigosos, e ele foi arrastado para o meio de toda essa porcaria. A história começa com um grupo de crianças cheias de sonhos. Um deles diz animadamente que deveriam se tornar caçadores de tesouros, imaginando-se aventurando-se em cofres de tesouros ao redor do mundo, conquistando riquezas e glória. Os outros estão entusiasmados com a ideia, concordando que os 6 juntos poderiam realizar o sonho de se tornarem os heróis mais fortes do mundo. Então o garoto de cabelo vermelho até menciona que deveriam ir para a capital, Zebrudia, um dia. A cena então salta para os dias atuais, e vemos um homem encapuzado caminhando pelas ruas movimentadas, refletindo sobre a vida dos caçadores de tesouros. Ele explica que os caçadores de tesouros são como as celebridades da capital imperial. Eles viajam para ruínas antigas, e cofres de tesouro espalhados pelo mundo, arriscando suas vidas para reclamar tesouros escondidos. Pelo perigo de lutar contra monstros assustadores conhecidos como Phantoms, eles são recompensados com riqueza e honra. Então, enquanto o homem caminha, uma taverna aparece à vista. Ele observa que hoje dentro dessa taverna, um dos clãs mais poderosos chamado Primeiros Passos está realizando entrevistas para novos membros de grupo. Ele explica que um clã é essencialmente uma reunião de grupos, como uma sociedade de ajuda mútua. Só há tanto que um explorador pode fazer sozinho. Se você quiser subir a níveis mais altos, é crucial se juntar a um grupo forte e crescer junto com seus aliados. Então, enquanto está na fila para entrar na taverna, o homem admite para si mesmo que nunca conseguiu chegar a esse ponto. De repente, uma garota atrás dele inicia uma conversa, perguntando se ele está ali para formar um grupo também. Pedindo desculpas pela conversa repentina, ela se apresenta como Huda Humbeck, uma exploradora certificada no nível 3. O rapaz responde, apresentando-se como Cry André, mas quando Huda oferece apertar sua mão, ele não a aceita. Ela então parece surpresa com a enorme multidão reunida para as entrevistas e confidência que esteve explorando sozinha até agora, e que lutou com um santuário de tesouro chamado A Caverna do Lobo Branco, o que a levou a finalmente considerar juntar-se a um grupo. Outro explorador próximo ouve a conversa deles e zomba, achando que Huda está fora de sua profundidade por tentar enfrentar esse santuário de tesouro no nível 3. E ele lhe diz arrogantemente que um lugar como aquele não é para amadores como ela. Huda naturalmente não gosta de ser chamada de amadora por um total estranho, mas o cara insiste explicando que Primeiros Passos é um dos principais clãs na capital imperial. Claro, o nível 3 pode ser considerado intermediário no mundo exterior, mas aqui é basicamente status de iniciante. Ele aconselha só a dar meia volta e ir pra casa, o que só deixa Huda mais irritada, então ela furiosamente saca suas facas. Antes que as coisas possam escalar, os guardas conduzindo a entrevista intervêm. Eles os avisam para se acalmarem, dizendo que serão obrigados a expulsá-los se causarem uma cena. O guarda os repreende, lembrando-os de que um explorador nunca deve sacar suas armas nas ruas. Com isso, a tensão diminui, e a cena seguinte muda para Cry e Huda dentro da taverna. Huda fica surpresa com a quantidade de candidatos e admite que nunca esteve em um lugar assim antes, então ela pergunta curiosamente a Cry se ele já passou por algo assim antes, e ele responde casualmente que essa é a 5ª vez dele. Huda então, surpreendentemente, sente um pouco pena dele, mas Cry minimiza, dizendo a ela que não há necessidade de simpatia. Ele então explica que ser um explorador é tudo uma questão de habilidade. Pessoas talentosas chegam ao topo rapidamente, mas para aqueles que não são tão dotados é um caminho muito mais difícil. Huda então aponta para uma festa chamativa na taverna, perguntando a Cry sobre eles. Cry informa que eles são os filhos do Espírito Santo chamados Arkbrave, atualmente procurando novos membros. Eles são os que recentemente conquistaram um cofre de tesouro de nível 7 e são considerados uma das melhores equipes por aí. O líder deles, Ark Rodent, é conhecido por reconhecer talentos, e se ele reconhece um explorador, o sucesso dessa pessoa é praticamente garantido. Mas Cry admite que é a primeira vez que os vê conduzindo entrevistas. Huda então percebe um assento vazio e pergunta sobre isso. Mas antes que Cry possa responder, o cara rude de antes interrompe novamente, declarando arrogantemente que Huda não sabe de nada. Ele diz que vai esclarecê-la, queira ela ou não. Apesar de ela dizer para ele parar, ele se apresenta como Greg Zangief, um explorador certificado de nível 4. Ele aponta que o assento vazio pertence ao fundador dos Grievous, um dos grupos mais respeitados da capital. Cray então explica que os Grievous chegaram à capital há alguns anos como um novo grupo promissor e rapidamente ganharam destaque devido ao imenso talento deles. O nome oficial é Grieving Souls, e como Cray revela, eles são o grupo de seus amigos de infância. Greg ainda está se intrometendo e menciona que rumores estão circulando sobre os Grievous recrutando um novo membro pela primeira vez em anos, razão pela qual tantos exploradores se reuniram. No entanto, Greg descarta o boato como falso, apontando que ninguém está sentado à mesa dos fundadores. Um dos outros participantes fala, perguntando onde estão os Grievous. Ele declara audaciosamente que só veio se juntar a eles porque são considerados os melhores. Cheio de si, gaba-se de que um dia será o explorador mais forte de todos, revelando que já é um explorador certificado de nível 4. De repente, uma garota da equipe de gestão avança e conforta o falastrão. Sem hesitar, ela diz para ele sair. Alguns dos outros membros da equipe se apressam para acalmá-la, lembrando-a de que não devem causar problemas hoje. Mas a garota não aceita e retruca dizendo que sua irmã teria feito a mesma coisa se estivesse aqui. A tensão aumenta à medida que os dois se preparam para lutar,
e Cray, percebendo o caos iminente, diz a Ruda que deveriam sair antes que as coisas fiquem complicadas. Ruda o segue para fora justamente quando o pirralho Gilbert tenta atacar a garota, Tino, mas antes que ele possa acertar um golpe, Tino rapidamente percebe a presença de Cray. Ela trava o olhar nele, e assim que Gilbert avança, ela habilmente desvia do ataque dele e encurrala Cray em vez disso. Com Gilbert ainda se debatendo, Tino se vira para Cray chamando-o de mestre, e pergunta o que ele está fazendo ali. É então revelado que Cray não é apenas um explorador qualquer. Ele é na verdade o líder dos Grieving Souls e o mestre do clã sobre o qual todos têm falado. Cray começa a explicar que tudo começou há vários anos, quando ele e seu grupo deixaram sua vila como novatos ansiosos para explorar. Eles rapidamente conquistaram vários tesouros iniciais um após o outro, mas um dia, enquanto exploravam uma cripta, um monstro atacou Cray, mas um de seus amigos o matou a tempo. O amigo elogiou Cray por agir como isca. Cray, no entanto, sabia a verdade. Ele nem havia percebido que o monstro estava lá. Naquele momento, ele percebeu algo crítico. Embora todos compartilhassem o mesmo sonho, seus talentos estavam longe de ser iguais. Ele se reconheceu apenas como um cara comum em comparação e começou a se sentir como um fardo. Ele sabia que seus amigos eram muito gentis para lhe dizerem para sair, então decidiu por conta própria deixar o grupo. Mas quando Cray tentou falar com ele sobre isso, todos evitaram o assunto dizendo que ainda não haviam escolhido um líder. Então o cara ruivo do grupo sugeriu que Cray deveria ser o líder deles, e os outros concordaram imediatamente, dizendo que Cray era perfeito para o papel, já que ele era bom em fazer discursos e motivar todos. Assim, Cray nem teve a chance de recusar. Avançando vários anos, Cray ainda é o líder do grupo composto por seus amigos de infância. Ele admite que, embora tenha esse papel, há muito tempo quer se aposentar de ser explorador. Ruda ainda está chocada e não acredita que Cray é o mestre do clã First Steps, e até Ark se junta a provocá-lo. Ark lembra-se de como Cray disse que estava atrasado porque tinha dormido demais, mas agora parece que ele estava apenas avaliando secretamente os participantes ao misturar-se com eles. Cray o corrige, dizendo que realmente dormiu demais, mas Ark se recusa a acreditar nele. Cray então comenta que, assim como Ark, a maioria dos exploradores simplesmente não ouve as pessoas. Tino, visivelmente irritada, diz que Ark está sendo extremamente rude e brinca que deveriam expulsá-lo do clã. Ark ri, achando o senso de humor de Tino hilário. Também descobrimos que Tino é uma exploradora certificada de nível 4, e Cray explica que ela é uma exploradora solo em First Steps, e também uma de suas amigas de infância, além de discípula de Liz, uma das integrantes mais fortes deles. Ark pergunta a Cray se ele encontrou algum bom candidato, e Cray, da sua maneira sarcástica habitual, questiona se Ark realmente aceitaria a pessoa que ele recomendar para o seu grupo. Ark, sem hesitação, diz que sim, porque confia no julgamento de Cray, e toda a taverna fica chocada ao ouvir isso. Os colegas de equipe de Ark tentam avisá-lo contra isso, mas Ark permanece firme dizendo que ele só aceitará uma única pessoa sugerida por Cray. Cray então pergunta se realmente pode ser qualquer pessoa, e Ark deixa completamente por conta dele. Cray pensa consigo mesmo que Ark realmente tem um grande coração, embora note um dos colegas de equipe de Ark olhando-o de maneira zangada por isso. Cray então olha para Tino, e ela imediatamente assume que ele vai escolhê-la. Ela declara orgulhosamente que decidiu ficar ao lado de Cray, agora e sempre. Ela até acrescenta que não tem interesse em se juntar ao grupo daquele cara que se acha bonito. Enquanto isso, Gilbert começa a causar cena novamente, anunciando em voz alta que ele vai ser quem vai se juntar ao grupo de Ark. Cray se lembra de que Gilbert se gabou de ser nível 4 e se pergunta se ele está em algum grupo. Gilbert ignora, dizendo que isso não deveria importar. Cray começa a pensar que talvez esse cara possa ser um trunfo se Ark o treinar corretamente. Mas Cray admite que seu olho para talentos não é ótimo, então pode ser uma questão de sorte. Cray então diz a Gilbert como recomendá-lo para Ark, mas tem um porém. Ele pergunta a Gilbert o que ele acha que é a coisa mais importante para um explorador. Quando Gilbert não consegue responder, Cray diz para ele não perder. Ele avisa que se Gilbert não tiver força, ele pode colocar todo o seu grupo em perigo, então Cray precisa ver se Gilbert tem o que é necessário. Ele menciona casualmente que desde que se tornou explorador, nunca perdeu. A multidão fica chocada com isso, embora Cray pense consigo mesmo que a única razão de isso ser verdade é porque ele nunca teve uma luta propriamente dita. Cray tira um anel do dedo e diz a todos que quem conseguir colocar as mãos nessa relíquia será quem ele recomendará para Ark. Ele joga o anel para o ar. Gilbert agarra, mas antes que ele possa comemorar, Tino lança para longe com um chute poderoso. O anel rola pelo chão e de repente toda a taverna entra em caos enquanto todos se atropelam para pegá-lo, virando o lugar de cabeça para baixo. Enquanto isso, Cray sai discretamente, deixando os participantes destruírem a taverna por causa de seu pequeno teste. No dia seguinte, a vice-mestre do clã, Eva Rainfield, informa a Cray que o incidente na taverna virou notícia. Ela revela que o local foi completamente destruído devido às suas ações imprudentes. Cray então pergunta imediatamente se houve vítimas civis e fica aliviado ao saber que não houve. No entanto, Eva acrescenta que a Associação dos Exploradores quer ter uma conversa com ele. Cray se pergunta se Ark tinha algo a dizer sobre o caos, e Eva lhe diz que Ark apenas riu depois de ler o artigo. Cray balança a cabeça, pensando que Ark é muito despreocupado, e sugere que cobrem a conta de reparação da conta de Ark e o enviem à associação também. Eva suspira, dizendo a Cray que ele depende demais de Ark. Dessa vez, no entanto, a associação pediu especificamente por Cray.
Percebendo que não pode escapar disso, Cray resmunga, sabendo que tem que ir ou o gerente da filial pode vir atrás dele. Ele então reclama de não querer sair sem uma escolta e menciona que seu artefato de disfarce, um poderoso artefato chamado Rosto Reversível, que lhe permite mudar de aparência, quebrou. Eva revira os olhos, assegurando a ele que ninguém vai atacá-lo tão cedo no dia. Então, sem outra escolha, Cray sai relutantemente. Mais tarde, vemos Cray se humilhando diante do gerente da associação, pedindo desculpas pelo desastre na taverna. Ele explica que nenhum civil foi ferido, e que uma vez que o caos começou, ele não pôde pará-lo. Ele aponta que o prédio foi a única coisa danificada, e surpreendentemente, ninguém apresentou uma queixa formal. Para melhorar a situação, ele menciona que o dono da taverna é seu amigo, e ele tem certeza de que eles irão perdoá-lo. Uma jovem com o gerente diz a Cray para se acalmar, entregando-lhe um livro. O gerente da associação, Greg Welter, lembra severamente a Cray que um clã de alto escalão como o First Steps deveria ser um bom exemplo para os outros. Liberar Cray sem consequências passaria a mensagem errada. Cray, percebendo aonde isso está indo, percebe que está prestes a ficar preso a uma tarefa. Ele explica que a Associação dos Caçadores recebe todos os tipos de pedidos de trabalho, muitos dos quais são difíceis, demorados e pagam tão mal que ninguém quer assumi-los. Os caçadores chamam essas tarefas indesejadas de tarefas, e Cray não é fã da ideia. Resignado ao seu destino, Cray folheia a lista de tarefas disponíveis, a maioria destinada a exploradores de nível 4 ou superior. Mas eventualmente ele encontra uma tarefa de nível 3 que parece um pouco mais fácil e a pega sem pensar muito, e descobrimos que ele escolheu uma missão de resgate. Depois vemos Cray saindo da associação, e Greg o observa pensando consigo mesmo que Cray não mudou nada. Ele revela que Cray, sem perceber, escolheu uma das tarefas que parecem mais difíceis. Mais tarde, Cray descobre que Ark não está na sede da guilda, e Tino o informa que Ark foi convocado por alguns nobres. Enquanto Cray olha ao redor e percebe que o lugar está vazio, Tino se aproxima e mostra a ele o anel que ele jogou no dia anterior. Então Cray percebe que foi ela quem acabou ficando com ele. Tino admite orgulhosamente que não queria que ninguém mais colocasse as mãos no anel dele, e pergunta nervosamente se pode ficar com ele. E Cray diz a ela que é apenas um anel de tiro, então ela pode ficar com ele. Em seguida, Cray pergunta casualmente se ela está livre agora. Tino, esperando um encontro, diz animadamente que sim. Mas sua animação desaparece quando Cray lhe entrega a tarefa que recebeu da associação. Então ela, horrorizada, foge assim que a vê. Mas Cray tranquilamente convoca sua corrente mágica, Silver, e ordena que a traga de volta. Momentos depois, Silver arrasta uma Tino relutante e frustrada de volta para Cray. Ela está visivelmente chateada, acusando Cray de brincar com seus sentimentos. Ela achou que ele estava convidando-a para sair, mas em vez disso, ele a estava sobrecarregando com um trabalho péssimo. Tudo o que ela queria era tomar sorvete com ele, não ficar presa a uma missão horrível. Ela reclama que o trabalho é terrível, e que como exploradora de nível 4, não há como ela resgatar 5 pessoas sozinha. Cray concorda, acenando simpateticamente. Mas Tino também acrescenta que já sabe que ele só a está enviando nessa missão para o crescimento pessoal dela. Cray coça a cabeça, começa a se perguntar se a missão é realmente tão difícil, já que está rotulada como nível 3. Percebendo que Tino simplesmente não quer enfrentar a tarefa sozinha, Cray decide juntá-la a 3 novos recrutas, Ruta, Greg e Gilbert. Tino não está animada com o arranjo, ainda esperava estar explorando ao lado de Cray. Mas, apesar de suas reclamações, Cray espera que o grupo consiga lidar com a missão juntos. 6 anos atrás, quando a equipe de Cray chegou pela primeira vez à capital, eles estavam a caminho da associação para se inscrever oficialmente como caçadores. Mas bem na hora em que chegaram à porta, Cray começou a duvidar de tudo. Luke disse a ele para parar de pensar demais, especialmente porque Cray foi quem insistiu que eles se esforçassem para serem os melhores na capital. Mas Cray não está duvidando da força de seus amigos. Ele está preocupado porque sabe que só os atrapalhará. Luke disse a ele para parar com a bobagem, e sem hesitar marchou até as portas, abrindo-as com uma declaração alta de que ele era o espadachim mais forte do mundo. Logo depois, Liz entrou, gritando que ela era a ladra mais forte do mundo. Com uma entrada ridiculamente exagerada assim, não há como voltar atrás. Então Cray se aproxima da recepção para registrar o grupo, mas no fundo ele já espera que eles se arrependam de tê-lo feito líder. Então, quando lhe pedem para escolher um nome para o grupo, ele escolhe a coisa mais sombria que consegue pensar e os chama de Alma Enlutada, sem absolutamente nenhuma razão. O resto do grupo odiou no início, achando que o nome era sombrio e deprimente. Mas no momento em que Cray tentou usar suas terríveis habilidades de nomeação como desculpa para deixar de ser líder, todos de repente mudaram de ideia, alegando que adoravam o nome. Avançando para o presente, Cray convoca uma reunião com todos para quem ele está tentando empurrar seu trabalho. Greg ainda está incrédulo, não consegue entender que Cray é realmente o mestre da guilda dos Grievous. Por mais louco que pareça, Cray confirma, o que significa que ele é também o infame Miltrux, de quem todos já ouviram falar. Na associação, quando um caçador atinge um certo nível de fama e conquistas, eles recebem títulos especiais, transformando-os em quase figuras de celebridade. Cray acabou com o título de Miltrux, mas Gilbert se recusa a acreditar em qualquer parte disso, já que Miltrux deveria ser a pessoa mais forte da capital, e Cray parece que nunca viu o interior de um salão de treino. Tino imediatamente sai em defesa de Cray, insistindo que Gilbert é apenas fraco demais para entender o poder de Cray.
Enquanto isso, Cray está ali, tão confuso como sempre, se perguntando de que poder ela está falando. Ele sabe que é chamado de mais forte apenas porque seus amigos o elogiam constantemente sem merecimento. Mas tanto faz. Ele pergunta se Gilbert e os outros vão aceitar o trabalho. Claro, Gilbert recusa porque ainda não acredita que Cray é o mais forte da cidade. Greg então tenta calá-lo, nervoso sobre o que poderia acontecer se a verdadeira pessoa mais forte da capital perdesse a paciência. Mas Gilbert, sendo o grosseiro que é, apenas enfia os dedos no nariz de Greg. Como Gilbert claramente não tem interesse em cooperar, Cray dá de ombros e se volta para Greg. Greg fica mais do que feliz em aceitar o pedido de Cray, então o único que falta perguntar é Ruta. Dado que a missão é em uma toca de lobos, Cray acha que é ideal para ela, já que ela já planejava limpá-la. Ruta não está exatamente animada com o grupo com o qual ficou, mas concorda em participar. Cray fica satisfeito em ouvir isso, então ele diz a Tino que ela pode pedir ajuda a qualquer outra pessoa do clã se precisar. Tino, praticamente implorando, pede a Cray para ele mesmo entrar na equipe, mas ele a rejeita imediatamente. Com a situação do grupo de Tino agora resolvida, Cray se vira para ir embora, mas é claro, Gilbert não pode simplesmente deixar as coisas como estão. Chateado por Cray o ignorar, ele desafia Cray para um duelo. Se ele perder, ele se juntará ao grupo. Cray, que absolutamente detesta ser arrastado para duelos, encontra uma solução rápida. Ele concorda com o duelo, mas apenas se Tino lutar em seu lugar. Tino está mais do que feliz com este arranjo, principalmente porque está furiosa com Gilbert por ousar insultar e duvidar de seu mestre. Ela também está ansiosa para mostrar suas habilidades e dar a Cray uma pequena demonstração de quão flexível ela pode ser, incluindo alguns ângulos de câmera impressionantes para melhorar. Gilbert pode ter tido o rosto espancado por Tino ontem, mas ainda continua falando, alegando que só foi pego de surpresa e que não tem como perder para ela novamente. E depois de vencer Tino, ele diz que vai atrás de Cray em seguida. Cray, já irritado, não tem absolutamente nenhum desejo de lutar com ninguém hoje. Mas como Gilbert é tão convencido, Cray aponta casualmente que Tino é nível 4, assim como ele. Tino intervém, dizendo que não há como ela perder para alguém como Gilbert. E para provar seu ponto, ela deixa cair suas armas no chão, desafiando-o a lutar. Ruda e Greg estão ficando nervosos, porque com certeza Tino é forte, mas lutar sem armas parece uma péssima ideia. Normalmente Tino venceria sem dificuldades, porque embora estejam no mesmo nível, ela ganhou toda a sua experiência fazendo missões solo, e tem muita prática lutando contra outras pessoas. Então, ela deveria vencer mesmo desarmada. Mas Gilbert tem a espada de chamas purgatoriais, que poderia mudar as probabilidades a seu favor se ele a usasse bem. Ou pelo menos poderia, se ele também não tivesse jogado a espada no chão, decidindo lutar desarmado. Sem dúvida, foi uma jogada estúpida, mas Gilbert não tolera ser menosprezado, então ele insiste em lutar em condições iguais. Agora Tino está ainda mais confiante de que vai ganhar, então ela menciona casualmente que vai pegar um sorvete com Cray depois de derrotar Gilbert. Então, quando a luta começa, ela avança contra ele, mirando no rosto. Gilbert desvia do primeiro golpe, mas não consegue evitar o seguinte, um chute violento no rosto que o manda voando, assim como da última vez. Parece que acabou, mas para seu crédito, Gilbert se levanta e avança novamente. Não que isso ajude, ele é pego em um estrangulamento quase imediatamente, mas pelo menos o cara tem algum espírito. Após algum esforço e treinamento de sua parte, Gilbert finalmente consegue se libertar do agarrão de Tino. Mas infelizmente para ele, no momento em que faz isso, ela o derruba no chão com um golpe certeiro na parte de trás da cabeça. Então, dessa vez ele definitivamente não vai se levantar. Enquanto Tino celebra sua vitória, ela agradece a Cray por ajudá-la a se tornar tão forte, mesmo que Cray nunca tenha realmente feito nada para treiná-la. Greg e Ruda ficam absolutamente impressionados com a força de Tino, enquanto Gilbert simplesmente não consegue aceitar que alguém possa realmente ser mais forte do que ele. Desde o dia em que pegou uma espada pela primeira vez, Gilbert sempre acreditou que estava destinado a ser um caçador. Seu treinamento lhe permitiu superar espadachins profissionais com facilidade. E quando ele finalmente atingiu a idade para se registrar como caçador, ele foi direto para a capital e formou um pequeno grupo para começar a limpar cofres. Até agora, ele nunca havia conhecido a derrota. Mesmo que Tino não goste dele, ela ainda respeita as habilidades de Gilbert, então ela o incentiva a pegar a espada e continuar a lutar. Mas a teimosia de Gilbert provavelmente se recusa, então Tino balança a cabeça, desapontada sabendo que orgulho tolo como o dele é um bilhete só de ida para a morte. Por mais que Gilbert odeie admitir, Tino está certa. Se isso tivesse sido uma luta real, ele já estaria morto várias vezes. Assim, ele é forçado a enfrentar a dura realidade de que não é tão forte quanto pensava. Nesse momento, Cray intervém, adivinhando casualmente que Gilbert provavelmente deixou seu grupo anterior devido a uma diferença de força. Gilbert fica surpreso porque Cray acertou em cheio. Cray prossegue explicando que ele enfrentou problemas semelhantes em seu próprio grupo, embora não tenha desistido, mesmo que pudesse ter desejado. Gilbert interpreta isso totalmente errado, achando que significa que Cray está muito à frente de seus companheiros de equipe e que Grieving Soul, o grupo mais forte da capital, está a milhas de distância de todos. Então, isso dá a Gilbert uma nova compreensão do que realmente significa ser o mais forte. Cray então nota a espada de Gilbert e dá um leve toque nela, só para ver do que é capaz. Sob seu comando, chamas começam a sair imediatamente dela, muito maiores do que qualquer coisa que Gilbert já conseguiu invocar. Gilbert está absolutamente perplexo. Ele possui a espada há anos, mas nunca conseguiu produzir chamas sequer perto disso, muito menos controlá-las como Cray acabou de fazer, com apenas um leve toque e sem nem segurar o cabo.
Neste mundo, o material de mana é a força vital de tudo. Está em toda parte, apenas invisível ao olho nu. Mas dentro dos cofres de tesouro, o mana se condensa em todos os tipos de formas físicas, transformando-se em tudo, desde cristais bizarros até artefatos raros. O Covil do Lobo Branco é um desses cofres conhecido por gerar fantasmas de lobos ensanguentados. Naturalmente, Cry está mais do que aliviado por ter enviado os outros lá embaixo e não ter que lidar com isso ele mesmo. No entanto, Eva questiona sua decisão. Foi realmente inteligente enviar caçadores tão inexperientes para um lugar como o Covil do Lobo? Cry minimiza, dizendo que é apenas um cofre de nível 3 e que os 4 são bastante habilidosos para o nível deles. Além disso, ele só precisa agradecer a Eva pela informação sobre Gilbert, porque ver Gilbert surtar quando Cry adivinhou aleatoriamente um monte de coisas sobre seu passado foi ouro puro. Eva está feliz por ter podido ajudar, mas está mais curiosa sobre como Cry lidou com a relíquia de Gilbert como se fosse brincadeira de criança, então ela quer saber seu segredo. Cry encolhe os ombros dizendo que a relíquia era bem simples, uma daquelas que ele pode controlar logo de início. Mesmo alguém tão inexperiente quanto Gilbert poderia usá-la com treinamento mínimo, então Cry não vê o que é tão impressionante nisso. Mas, sendo o acumulador de relíquias que ele é, já está cogitando pedir a Gilbert para vender-lhe a espada. Eva descarta essa ideia imediatamente. Cry já esgotou uma grande parte do seu orçamento coletando relíquias. Sua coleção já é enorme, então por que ele precisaria de mais uma? Os olhos de Cry brilham, insistindo que cada relíquia é única. E mesmo que ele já tenha mais de 20 anéis de relíquias, sempre há espaço para mais um. Eva, percebendo que é inútil discutir, apenas suspira. Claro, Cry tem uma renda sólida, mas ela não pode deixá-lo gastar tudo na sua obsessão. Veja, os lucros de Grieving Soul são divididos igualmente entre todos os membros, independentemente do que eles realmente contribuem. Então, mesmo que Cry mal mova um dedo, ele ainda recebe um grande salário todo mês, e não vai desistir de sua obsessão por relíquias tão cedo. Então, quando um de seus artefatos precisa ser recarregado, ele aproveita a oportunidade para evitar a conversa. Ele vai até um membro da associação e pede um pouco de ajuda para recarregá-lo com magia, e eles estão mais do que felizes em ajudar, já que Cry sempre faz tanto por eles. Enquanto o artefato de Cry está sendo recarregado, o cara que o está ajudando menciona casualmente um fantasma rebelde que apareceu na Estrada do Norte e destruiu completamente uma caravana. Havia 3 caçadores de nível 3 guardando, então esse fantasma deve ser seriamente forte. Agora, os Cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando para uma equipe de extermínio. De acordo com os relatos, o fantasma era um lobo, e a localização é perto do Covil do Lobo Branco, significando que provavelmente veio de lá. Provavelmente houve uma reprodução em massa de lobos, então a toca está provavelmente cheia de inimigos neste exato momento. Qualquer um que tenha o azar de estar lá embaixo vai sofrer muito. Cry tenta afastar sua preocupação, dizendo a si mesmo que o grupo de Tino provavelmente está bem. Mas então as pessoas ao redor dele começam a conversar sobre como os monstros na Toca do Lobo Branco têm ficado mais fortes ultimamente, a ponto de a associação estar considerando aumentar seu nível de ameaça. Ainda pior, o grupo de um conhecido Lancer de nível 5 desapareceu dentro daquela cripta. Então, se mesmo uma equipe de nível 5 não conseguiu lidar com isso, qualquer um abaixo desse nível não tem chance. Agora, Cry está seriamente preocupado e decide verificar novamente a missão que recebeu mais cedo. Só agora percebe que não era apenas uma missão aleatória, era um trabalho de resgate para o Lancer Rudolph e sua equipe de nível 5. Cree deveria ter lido os detalhes da missão antes de enviar Tino e os outros para aquela armadilha mortal, mas agora é tarde demais para chamá-los de volta. As pessoas sentadas com ele percebem que algo está errado e perguntam se está tudo bem. Cry admite que enviou Tino para a Toca do Lobo Branco. Os dois ficam horrorizados, percebendo que Cry enviou uma nível 4 para um cofre que nem mesmo um grupo de nível 5 conseguiu sobreviver. Eles assumiram que Cry sabia o quão perigoso era e a enviou como parte de seu treinamento, porque que tipo de professor imprudente enviaria seu aluno para uma missão mortal sem pesquisar antes? Cry, sentindo a pressão, de repente se levanta, murmurando que tem algo urgente para resolver. Assim que Cry entra nos corredores, ele começa a ter um ataque de pânico completo. Ele tenta se acalmar, pensando que Tino é bem habilidosa, talvez ela consiga lidar com isso, e Gilbert é quase tão forte quanto ela, pelo menos quando está com sua espada de fogo. Mas então cai a ficha. Ele drenou todo o poder daquela espada durante sua pequena demonstração. Então, se Gilbert não a recarregou depois, essa espada é tão útil quanto um peso de papel. Corte para Tino e os outros enquanto se dirigem para o Covil do Lobo Branco. Mesmo antes de chegarem, eles podem sentir uma aura perigosa se aproximando. Tino, no entanto, estava esperando algo assim. Afinal, foi Cry quem a enviou nesta missão, e ela tinha uma intuição de que as coisas poderiam complicar-se. Por isso, até escreveu um testamento, caso não consiga voltar. Ainda assim, está confiante de que não vai morrer. Na sua mente, Cry tem tudo perfeitamente planejado. Ela acredita que ele escolheu cada membro para a missão com muita deliberação, embora Greg não acredite nisso. Ele lembra que Cry só os conheceu ontem. Gilbert concorda que parece improvável, mas ao mesmo tempo, ele não descartaria a possibilidade de Cry já ter feito uma verificação completa do histórico de todos eles antes mesmo de se conhecerem. Na verdade, todo o incidente no pub poderia ter sido parte do seu plano. Então, embora essa missão esteja muito além da capacidade deles, Tino está convencido de que Cry não os enviaria para uma missão suicida. Infelizmente, foi exatamente isso que Cry fez, e ele está absolutamente apavorado com isso. Ao perceber que os enviou direto para uma armadilha mortal, ele decide resgatá-los pessoalmente. Correndo para sua sala secreta, ele começa a pegar todas as relíquias que consegue carregar.
Enquanto isso, Tino e os outros encontram um fantasma que está brandindo uma espada e usando armadura, e ficam surpresos, pois esperavam um lobo. De volta a Cry, enquanto ele está saindo, Eva o vê e, claro, assume que tudo isso fazia parte do grande teste de Cray para Tino. Ela imagina que ele planejou para que Tino não estivesse realmente em perigo, mas acha que ele deve estar um pouco preocupado, então ele vai verificar como eles estão. Ela então percebe que ele está carregando o relicário de lodo de Citri, que aliás é totalmente ilegal sob a lei imperial. Mas ei, Cry não sabe no que está se metendo, então ele está tomando todas as precauções. Cry sai para a varanda e coloca um traje relicário com asas, com o objetivo de chegar à cova do Lobo Branco o mais rápido possível. Enquanto ele decola, Eva o observa aí, esperando silenciosamente que ele não acabe como o último cara que usou aquele traje de asa, que morreu após bater de cabeça contra uma parede. A história volta ao passado novamente, mostrando que já faz uma semana desde que as almas enlutadas começaram seu trabalho na capital de Zarudia. Luke está lá, olhando para sua espada de madeira quebrada, completamente atônito. Como ela poderia ter quebrado assim? Mas os outros em seu grupo não estão surpresos, dizendo que não é surpresa, já que ele estava lutando contra fantasmas. Um deles menciona que nunca esperou enfrentar um ciclope em um cofre de tesouro de nível 1. Todos concordam, foi um fantasma difícil, supondo que era pelo menos de nível 4. Então, um caçador aleatório aparece duvidando da história delas, mas as garotas casualmente mostram a cabeça do ciclope que pegaram como prova. Ele surta ao ver aquilo, enquanto Cry apenas balança a cabeça, pensando que foi exatamente por isso que disse para não trazerem a cabeça junto. Em seguida, a cena corta para Tino e o grupo que acabaram de derrotar um monstro parecido com um lobo, mas estão totalmente exaustos. Ruda aponta que essa criatura não parece algo que você encontraria em um cofre de nível 3, e todos concordam. Foi demais. Greg então se vira para Gilbert perguntando por que ele não usou as chamas de sua espada. Gilbert diz que a espada está sem mana, porque Cry a usou antes e agora ele não pode recarregá-la sozinho. Ruda sugere que devem recuar. Esta situação não é o que lhes foi levado a acreditar, e as pessoas que deveriam resgatar podem já estar mortas. Mas Tino, teimoso como sempre, recusa-se a recuar, argumentando que ainda nem entraram no cofre. Greg então rebate, dizendo que a sobrevivência é mais importante do que qualquer missão. Mas Tino explica calmamente que ele está errado. Eles não estão aqui para recolher cadáveres. Ela está certa de que aquelas pessoas ainda estão vivas, e que estão apenas seguindo o plano de um caçador de nível 8. Ela continua dizendo que até mesmo a espada purgatorial ficar sem mana é provavelmente parte do grande plano de Cray, ensinando-os a não dependerem tanto de relíquias. Eles então se aproximam do cofre do tesouro e notam vários lobos carmesim lá dentro, todos equipados com armaduras e armas. Eles entendem que o lobo que enfrentaram antes não era apenas um caso isolado, a mais. Então, Tino explica que a caverna do Lobo Branco foi construída para acomodar os monstros de lobo de prata maciça que originalmente viviam aqui. Ela está convencida de que os lobos não conseguirão se mover facilmente dentro do cofre devido ao seu tamanho, e sugere que eles entrem para enfrentá-los. Mas antes que ela possa agir, Gilbert, sendo impulsivo como sempre, decide atacar os monstros, pensando que pode derrotá-los se apenas os desarmar. Tino balança a cabeça, pensando que ele é um idiota, mas Gilbert, é claro, insiste que a espada purgatorial é mais forte que qualquer arma comum, mesmo sem mana. No entanto, Tino diz para ele parar de agir de forma imprudente, porque ela é a líder, e seu trabalho é trazer todos de volta vivos. Ela tem certeza de que seu mestre está testando sua liderança, e trazer a equipe de volta inteira é o mínimo para passar no teste. Tino explica seu plano. Ela e Ruda, sendo as mais rápidas, vão atrair a atenção dos lobos, enquanto os outros atacarão por trás. Ela aponta que, uma vez que reduzirem a distância, as armas de longo alcance dos lobos serão inúteis. Ela deixa claro que não haverá sacrifícios e não permitirá que ninguém seja usado como escudo. Enquanto isso, Cry está voando em direção a eles. Sua única preocupação é que Tino sobreviva até ele chegar. Ele não se importa se ela tiver que usar os colegas de equipe como escudos de carne, contanto que ela viva. De volta ao cofre, Tino e sua equipe seguem o plano, e após muito trabalho, conseguem derrotar todos os lobos. Mas Tino pensa exaustivamente que este trabalho é completamente irracional. Enquanto estão recuperando o fôlego, mais fantasmas aparecem. Tino então tira um momento para refletir sobre sua equipe. Ela admite que, no geral, a formação do grupo não é ruim. Greg trabalha bem com todos graças à sua experiência. Gilbert pode ser um falastrão, mas é forte. E Ruda não se destaca muito, mas suas habilidades de detecção de inimigos são precisas. Na verdade, é por causa da Ruda que Tino tem conseguido se concentrar na luta. Então, enquanto enfrentam a nova onda de monstros, Tino pensa que seu mestre deve ter calculado cada pequeno detalhe, então ele é como um deus por quão perfeito é seu plano. Enquanto luta, Gilbert começa a pensar em seus antigos companheiros de equipe. Ele se lembra de como os pressionou demais, frustrado porque eles não conseguiam acompanhá-lo. Ele sabia que eles estavam dando o melhor de si, mas a diferença entre suas habilidades e as dele continuava aumentando. É por isso que ele acabou deixando o grupo. Agora, porém, ele finalmente entende. Ele compreende por que eles estavam tão desesperados, ele percebe que nunca considerou os sentimentos deles, e lhe ocorre que ele não fazia ideia de que lutar ao lado de uma equipe como iguais poderia ser tão bom. Com esse pensamento em mente, eles derrotam os monstros e avançam para uma sala grande. Tino de repente sente uma presença à frente.
Ela está convencida de que é o chefe e é grande. Greg imediatamente sugere cautelosamente que eles fujam, mas Tino, impassível, aponta que chegaram até aqui sem um arranhão, então por que não derrotar o chefe também? Greg continua hesitante, e Tino diz a ele que missões seguras não ajudam as pessoas a crescer. Mas ela admite que a cautela tem seu lugar, mas às vezes eles apenas precisam seguir o fluxo. Greg, depois de pensar sobre isso, concorda que ela tem razão. Ele então explica que quando um caçador atinge o nível 4, pode ganhar a vida apenas completando cofres de tesouro abaixo de seu nível. Ele admite que toda vez que achava que uma batalha era impossível de vencer, ele a evitava, e esse instinto veio de assistir a muitos de seus camaradas morrerem. Tino tem certeza de que Greg se juntou ao First Steps porque queria mudar essa mentalidade, e ela acredita que é por isso que seu mestre o colocou nesta equipe. Greg não está convencido, mas Tino garante que seu mestre não teria escolhido alguém em quem não acreditasse. Ela explica que o objetivo do mestre dela era salvar todos eles, e que ele é como um deus na maneira como opera. Ela tem certeza de que este grupo não foi reunido por acaso. Tudo foi calculado por ele. Ruda ainda está insegura e pergunta em voz alta por que ele a escolheu entre todas as pessoas. Tino, depois de uma breve pausa, brinca que pode ser por causa de sua grande melancia. E sem perder o ritmo, ela continua à frente, deixando Ruda perplexa e corada, perguntando o que ela quer dizer com isso. Depois disso, vemos Kriv voando sobre a floresta perto do cofre do tesouro. E claro, ele não consegue ver Tino em lugar algum. Ele resmunga que esta relíquia é rápida demais e se pergunta quem diabos faria algo sem freios. Ele entra no cofre, esbarrando nas paredes como um lunático enquanto voa para dentro. Enquanto isso, Tino e a equipe estão enfrentando o chefe do cofre, um enorme lobo branco. Ele avança sobre eles, mas eles conseguem desviar, todos pensando a mesma coisa. Esse bicho é forte demais. Tino então percebe que o chefe não está usando capacete e conclui que a cabeça pode ser o ponto fraco. Determinada a superar essa prova imposta por seu mestre, ela continua. Então, Gilbert avança e bloqueia o próximo ataque do monstro, enquanto Greg se apressa, mas é lançado para trás pela pura força da besta. Tino, rápida e ágil, reduz a distância, desviando de cada golpe que o lobo desfere contra ela. Ruda observa Tino e fica impressionada, pois não há um único vestígio de medo em Tino. O monstro então volta sua atenção para Greg e sua espada se quebra enquanto ele tenta bloquear. A fera então avança sobre Tino, mas ela aproveita a chance subindo na arma dele para dar o golpe final e derrubá-lo. Mas assim que eles recuperam o fôlego, percebem que o fantasma consegue cortar a perna de Tino. Ruda corre até ela perguntando se está bem, mas Tino a dispensa, dizendo que tem uma poção, e rapidamente se cura. Então vemos que Greg parece consternado com sua espada quebrada, mas Gilbert lhe diz diretamente para ser grato por ainda estar respirando. Greg concorda e suspira, dizendo que agora precisam encontrar as pessoas desaparecidas. Então Tino acena com a cabeça e entrega a ele a espada do chefe que acabaram de derrotar. De repente, eles são emboscados por 4 monstros, todos parecidos com o lobo que acabaram de enfrentar. Eles não conseguem acreditar, 4 de uma vez. Então Tino sente a pressão, pensando que isso é demais até mesmo para eles. E ela fica se perguntando o que seu mestre estava pensando quando os enviou para essa confusão. Greg, claramente ansioso, pergunta o que devem fazer a seguir. Então Tino rapidamente diz a todos para recuarem para a passagem estreita à direita, porque os monstros são grandes demais para se moverem bem lá dentro. Mas antes que consigam, os monstros percebem e bloqueiam a rota de fuga, entendendo o plano deles. Gilbert e Greg então se oferecem para servir de isca, dizendo às garotas para correrem. Mas Ruda hesita, não tendo certeza se é uma boa ideia. Mas Greg insiste que é melhor do que todos serem eliminados, e Tino, sentindo-se presa, se pergunta se essa é realmente a melhor opção. Perdida em pensamentos, ela começa a pensar em seu mestre e de repente se lembra de algo. Ela então recupera-se dizendo a todos que ninguém será sacrificado hoje, e manda eles mirarem nos olhos dos monstros. Gilbert e os outros correm para combater as criaturas, apenas para lhe dar a abertura de que precisa. Tino se lembra do treinamento que fez com o anel que seu mestre lhe deu e, com determinação, usa o mesmo movimento para atacar os olhos dos monstros, cegando-um apenas por tempo suficiente. Gilbert, vendo sua chance, avança, apenas para ser lançado contra a parede pela fera, ficando destruído no processo. Apesar da dor, ele murmura um pedido de desculpas por ter se precipitado, mas Tino o tranquiliza dizendo que ele não fez nada de errado. Enquanto estão cercados por 4 pesadelos monstruosos, começa a cair a ficha. Eles podem não sair dessa. Então, do nada, Cray colide com uma das bestas, finalmente terminando sua jornada selvagem, e Tino não consegue esconder seu alívio ao vê-lo. Greg então rapidamente percebe que as criaturas parecem assustadas com Cray, mas o monstro em que Cray colidiu, provavelmente se sentindo corajoso, parte para um ataque, mas um dos anéis de Cray o protege. O choque do monstro é óbvio quando seu ataque falha miseravelmente. E Cray, sempre o showman, casualmente mente sobre ter 17 vidas. Então, sem hesitar, ele usa outro anel para liberar uma explosão devastadora, deixando todos atônitos com seu poder insano. Enquanto isso, Cray, perplexo com a força dessas criaturas, se pergunta que diabos elas são e questiona se isso ainda é um cofre nível 3. Apesar de seu ataque, o monstro se levanta novamente, deixando os outros surpresos, mas Cray não se surpreende. Ele sabe que seus anéis de tiro são chamativos, mas não particularmente fortes. Olhando para as armas que os monstros estão carregando, ele se sente aliviado por ter trazido 17 anéis de barreira com ele desta vez. Ainda assim, ele não se importa mais com a missão de resgate. Ele só quer ir para casa, mas infelizmente, os monstros não estão dando a ele esse luxo.
eles se preparam para atacar, não lhe deixando escolha a não ser usar o colar que está usando. Cray bebe do colar e então o joga no ar e atira nele com um anel de tiro, criando uma nuvem de fumaça, e rapidamente diz a todos para correrem enquanto tem cobertura. Enquanto correm, o grupo não consegue evitar a sensação de que estão se movendo dolorosamente devagar. Ruda presume que Cray está mantendo o ritmo contínuo por causa do ferimento e da mente dela, mas logo descobrimos a verdade. Esta é a velocidade máxima que Cray consegue correr. Enquanto eles escapam, Tino reflete sobre a bondade de seu mestre, lembrando-se da primeira vez que se encontraram. Naquela época, ela estava sendo intimidada por alguns homens de aparência rudes, e foram as almas em luto que a salvaram. Depois de perguntar o nome deles, ela estava determinada a se juntar a eles desde então. Assim que finalmente conseguiram escapar dos monstros, o grupo expressa sua gratidão a Cray por salvá-los. É somente então que Cray percebe o ferimento de Tino e pede desculpas por tê-los enviado em uma missão tão perigosa. Tino o tranquiliza, dizendo que não é nada demais, e Cray a elogia por ter se saído tão bem apesar das circunstâncias, e o elogio dele a deixa visivelmente feliz. Cray então tira uma relíquia e a usa para curar completamente a perna dela, e Gilbert, chocado, não consegue acreditar que Cray está usando uma relíquia apenas para a cura. Cray, em seu jeito direto habitual, pensa para si mesmo que ele usa relíquias para praticamente tudo. Greg, ainda processando tudo, pergunta se Cray derrotou os monstros. Cray admite que não derrotou os monstros e explica que fugir foi a melhor opção naquele momento. Ele insiste para que não pensem muito nisso e lhes diz para segui-lo. Enquanto o fazem, Cray tem uma sensação incômoda. Ele não faz ideia de onde estão ou onde está a saída, deixando-o a pensar silenciosamente sobre o que deve fazer agora. A história então volta no tempo para 6 anos atrás, onde Luke e os outros veem pela primeira vez a coleção de relíquias de Cray. Eles ficam impressionados com a visão, então lhes pede a Cray para escolher uma só para ela. Cray então menciona casualmente que ele prometeu fazer isso, e Luke, não querendo ficar de fora, protesta que não é justo e pede a Cray para escolher relíquias para ele também. Logo todo o grupo faz o mesmo pedido. Então um dos membros do grupo aponta curiosamente para uma relíquia e pergunta sobre ela. Então Cray explica que é uma bolsa mágica que pode armazenar mais itens do que parece. A garota fica impressionada e percebe que a bolsa deve dobrar o espaço, pensando que é um item raro e valioso, mas Cray rapidamente reduz sua empolgação, revelando que só pode armazenar chocolates e isso rapidamente muda seu entusiasmo. Enquanto isso, Liz coloca uma pulseira das relíquias e admira como fica fofa, mas em segundos ela tropeça e não consegue se levantar. Cray então explica que é na verdade um anel de labirinto, que bagunça completamente a percepção espacial de uma pessoa. Liz, agora frustrada, luta no chão enquanto Cray continua, acrescentando casualmente que a maioria das pessoas que o usa acaba despedaçando seus corpos devido à desorientação, e o fato de Liz ainda estar inteira é bastante impressionante. Em seguida, Luke pega uma espada de aparência sinistra, claramente atraído por quão legal ela parece. Cray tenta avisá-lo dizendo que é uma lâmina amaldiçoada, mas Luke já é tarde demais. No momento em que ele a toca, entra em frenesi total. Seu grupo se apressa para segurá-lo enquanto a coleção de relíquias de Cray acaba causando um caos absoluto. No final é explicado que essas relíquias foram posteriormente transformadas em equipamentos de treino para Luke e Liz. A história então volta ao presente, onde Cray está silenciosamente perdendo a calma. Ele sabe que Tino e Ruda são ladrões, então realmente gostaria que eles estivessem fazendo algum reconhecimento ou algo útil. Em vez disso, parecem ter total confiança na capacidade de Cray de navegar, mesmo que ele não tenha ideia de para onde está indo. Então Gilbert entra na conversa cheio de admiração, certo de que o grande Cray deve ter tudo sob controle. Mas para ele, parece que estão andando em círculos. Ele finalmente pergunta a Cray se estão indo em direção à saída, mas antes que Cray possa sequer gaguejar uma resposta, Tino intervém, confiante como sempre, e aponta que esse caminho definitivamente não leva à saída. Ela tem uma ideia vaga do layout da caverna a partir de um mapa que viu, e embora estejam indo na direção errada, ela presume que Cray deve ter um plano mais profundo. Ruda, claro, concorda, mas gostaria que Cray pelo menos dissesse para onde estão indo. Mas Cray continua em silêncio. Eventualmente, eles chegam a uma bifurcação e Cray, ainda improvisando, escolhe um caminho aleatório. Para choque de todos, ele milagrosamente os leva direto aos caçadores feridos que foram enviados para resgatar. Cray naturalmente não tem ideia de como conseguiu isso, mas como os outros já estão se movendo para ajudar, ele acompanha. Observando-os cuidar dos feridos, Cray está genuinamente surpreso que Tino os tenha percebido, porque ele com certeza não percebeu. O líder do grupo ferido, Rudolph, agradece Tino por salvá-los, mas, no típico estilo Tino, ela dá todo o crédito a Cray, dizendo que eles nunca teriam conseguido sem ele. Cray, sentindo a pressão, tenta explicar que estava apenas adivinhando o tempo todo e não merece nenhum elogio, mas ninguém acredita nele nem por um segundo, e só acham que ele está sendo modesto. Enquanto isso, Ruda está ocupada distribuindo poções para ajudar os caçadores a se recuperarem, mas eles ainda estão perdendo energia rapidamente porque não comem há séculos. É quando Cray se lembra da única coisa inteligente que fez, trazendo sua bolsa mágica de chocolates. Com um suprimento quase infinito de chocolate dentro, ele acha que é a solução perfeita para agora. Rick então se vira para Rudolph, dizendo que está feliz que Rudolph saiu vivo, porque quando ouviu pela primeira vez que um grupo de nível 5 havia desaparecido neste calabouço, ele temeu o pior. Mas Rudolph responde sombriamente que eles mal sobreviveram. Gilbert está cético e acha difícil de acreditar. Claro, os lobos eram difíceis, mas não há como um grupo de nível 5 ser dominado por monstros como aqueles.
Mas Rudolf não estava falando sobre os lobos. Na verdade, a verdadeira ameaça era algo muito pior. Um pequeno fantasma coberto de ossos que dizimou completamente o grupo deles. Seja lá o que aquilo for, é a pura personificação de um rancor. Tem controle total sobre o cofre. Provavelmente a maldição da lua prateada que assombra este local. Ele incorpora o ressentimento de todos os monstros mortos aqui, e com o tempo, seu poder cresceu até se tornar um verdadeiro pesadelo. Rudolf e sua equipe não são amadores. Eles são alguns dos mais fortes por aí. Ainda assim, cada um deles ficou indefeso contra essa besta. Na verdade, Rudolf iria tão longe a ponto de comparar o fantasma a 1000 espadas, um membro das Almas Lamentadoras e amplamente reconhecido como o espadachim mais poderoso da capital. 1000 espadas é um prodígio que dominou todas as técnicas ortodoxas apenas para inventar mais.